Mesa diretora da Câmara dos Deputados, em decisão inédita, solicitou a suspensão por 6 meses do mandato daquele deputado bolsonarista tosco, o Gilvan da Federal. Aquele mesmo que fez declarações querendo que o Lula morresse, um monte de baixaria, e agora voltou com as suas baixarias atacando de modo sujo a ministra Gleisi Hoffmann, que é uma parlamentar afastada para ocupar o Ministério das Relações Institucionais, ministério que estava pessimamente ocupado pelo Alexandre Padilha, e agora a Gleisi Hoffmann está fazendo até o momento um ótimo trabalho. Gilvan da Federal, ele é motivo de deboche por conta de ficar andando pra cima e pra baixo com a bandeira do Brasil. Esse cara não tem absolutamente qualificação para ser político e talvez não tenha nem para ser humano, porque ele não consegue se portar, ele quer fazer auê pras redes sociais, sendo que não tem nenhum tipo de noção. E a suspensão do mandato dele por 6 meses é maravilhosa, mas tem um problema. E uma coisa que me preocupa. Não pelo Gilvan da Federal. O que me preocupa é que a Câmara dos Deputados pode estar usando o Gilvan da Federal para compensar a cassação do Glauber Braga. Glauber que recebeu uma proposta do Marco Feliciano. O Marco Feliciano falou o seguinte: Glauber, se você me pedir desculpa por ter ofendido minha mãe, eu voto a favor de você e contra a sua cassação. Eu, se fosse o Glauber, não pediria desculpa nenhuma pro Marco Feliciano, porque o que o Feliciano quer é humilhar o Glauber Braga, é rebaixá-lo. E na sua opinião, você pediria desculpas ao Marco Feliciano para manter o seu mandato ou daria uma banana pro Marco Feliciano? E a sua honra vale mais do que o seu mandato. E o que você acha do Gilvan da Federal? Ele vai ser cassado futuramente? Você vê que essa suspensão é uma compensação para o Glauber Braga? Gostou da suspensão? Deixa o like no vídeo e se inscreva no canal. O Gilvan da Federal é aquele deputado que você já deve ter visto, né? É um tosco que fica para cima e para baixo com a bandeira do Brasil. Eu fico pensando nesse Gilvan da Federal fazendo um Get Ready With Me, ou um Arrume-se Comigo, indo se preparando para o trabalho como deputado. Então ele vai, acorda de manhã, vai ao banheiro, dá aquela liberada, porque ele tem cara de que dá umas liberadas, né? Todo mundo deveria fazer isso de manhã. Então ele vai, dá uma liberada, não sei se ele toma banho. Aí ele coloca uma roupa íntima, uma cuequinha, né? Bota a camisa nele social, coloca ela por dentro da cueca, óbvio, porque ele tem cara de que faz isso. Aí coloca uma calça e depois ele abre o closet dele e deve escolher qual a bandeira que ele vai usar. Aí ele pega a bandeira, coloca no ombro e vai sair. Quando eu penso nesse tipo de dia a dia, de cotidiano desses políticos toscos, eu acabo ficando ainda mais enojado. E depois ele confirma todo o nosso enjoo quando ele deu declarações sobre o Lula, numa reunião da Comissão de Segurança Pública, falando sobre que houve a decisão dos seguranças do Lula não usarem mais armas. E ele falou que não tem que usar mesmo, que o Lula tem que morrer, que o Lula teve a doença, né, uma doença grave do Lula. E aí ele falou que o Lula tinha que morrer, que ele não ia pro inferno, uma coisa assim, uma coisa terrível. E ele, naquela época, acabou sofrendo muita polêmica, teve muita polêmica, muita repercussão negativa e representações contra ele no Conselho de Ética. Só que, como se não bastasse aquilo, ele voltou a atacar. O cara não aprende. E se ele não aprende, e até uma galinha, um frango, até um réptil consegue aprender, você consegue domesticar e treinar o lagarto, mas você não consegue fazer com que o Gilvan da Federal aprenda, porque depois ele ter atacado o Lula em uma comissão, sem qualquer tipo de motivo, não era o assunto, ele começou a atacar a Gleisi Hoffmann. Porque na planilha da Odebrecht, supostamente, o codinome amante se referia a Gleisi Hoffmann. E aí esse Gilvan da Federal começou a resgatar esse assunto, falando que aquela pessoa que tinha o apelido amante deveria ser uma menina, trazendo para os termos atuais, uma menina do job do caramba. E isso, claro, revoltou todo mundo, porque a Gleisi Hoffmann, ela é companheira, é namorada do Lindbergh Farias, que eles tiveram ali depois um bate-boca, o Lindbergh e o Gilvan da Federal. E a Gleisi, ela é alvo constante dos bolsonaristas e da oposição. Pelo fato dela ser mulher, incomoda os bolsonaristas uma mulher na posição da Gleisi Hoffmann. Porque nenhuma bolsonarista, nenhuma parlamentar da direita tem a atuação política da Gleisi Hoffmann, muito menos a capacidade que ela tem e a força que Gleisi Hoffmann tem. Nenhuma. Então, claro,
bate uma inveja. E depois dessa fala grotesca do Gilvan na Federal, a própria mesa diretora da Câmara dos Deputados, numa decisão espontânea e inédita, pediu a suspensão do mandato desse tosco por 6 meses. 6 meses. Foi uma decisão, assim, irretocável da mesa diretora, e aí vai para o Conselho de Ética, eu espero mesmo que ele seja cassado. O problema disso é que pode ter acontecido uma compensação, e isso me preocupa. Porque o Glauber Braga, deputado do PSOL, ele foi para o Conselho de Ética por ter dado ou tentado dar um chute no popote do militante do MBL que havia ofendido a mãe do Glauber, que estava num quadro terminal. O Glauber fez o movimento, mas não acertou o popote do cara do MBL. E aí ele foi para o Conselho de Ética, o Conselho de Ética aprovou a cassação do Glauber, e aí houve a decisão da CCJ. E na CCJ, o Glauber Braga teve uma derrota, porque a CCJ aprovou a cassação e agora a cassação vai para o plenário. Então eu vejo que a mesa diretora pode estar compensando a cassação do Glauber, tirando também um bolsonarista. Falou o seguinte, olha, nós vamos caçar o Glauber, mas nós vamos caçar esse tosco do Gilvan na Federal. Porque eu, Hugo Mota, não quero mais nenhum tipo de baixaria aqui na Câmara dos Deputados. Então nós vamos dar um corretivo usando os dois. Usando o Glauber e usando o Gilvan na Federal. Na Comissão de Constituição e Justiça, o Glauber Braga recebeu um semi-apoio do Marco Feliciano. Bolsonarista, do PL, pastor, todo mundo sabe. O Marco Feliciano falou o seguinte, eu vejo que essa pena da cassação ela é desproporcional, porque você nem acertou, e eu sei que ele ofendeu a sua mãe. Já tivemos coisas piores aqui e ninguém foi cassado. Apesar de eu votar em favor da sua cassação aqui na CCJ, eu estou disposto até conversar com os meus colegas, os meus amigos, para que a gente vote a favor de você e contra a sua cassação no plenário. Eu estou me dispondo a isso. E aí vem o pedido. Contanto que o senhor peça desculpas, porque lá em 1900 e bolinha você ofendeu minha mãe me chamando de filho da P. Se eu sou o Glauber Braga, ali na CCJ, eu viro pro Marco Feliciano e falo assim, você é mesmo um filho da P? Você é mesmo um filho da P? O que você tá me pedindo? Você quer que eu me humilhe você? Eu não vou me humilhar, não. Eu não sou igual a vocês, eu sou altivo. Então se for pra me caçar, mesmo sendo uma injustiça, vamos e pode me caçar. Porque depois eu tento de novo e venço com muito mais votos do que eu tive agora. Porque o que o Marco Feliciano quer é que o Glauber se rasteje pra ele. Se rasteje. Se humilhe, implore, peça para que ele não seja caçado. E aí você pode colocar nos comentários se você pediria ou não desculpas ao Marco Feliciano. É claro que é uma situação muito difícil, mas eles querem destruir, quebrar o Glauber Braga. E é uma vergonha, né? Porque o Chiquinho Brazão, que foi um dos mandantes do caso Marielle, teve uma parcimônia imensa na Câmara dos Deputados, imensa. Conselho de Ética, nossa, enrolou, foi caçado na surdina. E agora o Glauber Braga está sendo exposto em praça pública para demonstrar o quê? Uma força de Arthur Lira que não existe mais? Ridículo.